Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Hoje vamos falar sobre pobreza energética, um termo do qual podemos ainda não saber muito, mas que nos afeta muito a todos e a muitos milhões por toda a Europa. Dados do Eurostat de 2023 dizem que, por exemplo, 20% dos portugueses não conseguem aquecer a casa no inverno. É disto que vamos estar aqui a falar hoje com a Joana Carvalho, do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal, com a Ana Sofia Guimarães, professora na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e também com a Raquel Pires, membro do Conselho Local de Cidadãos da Guarda da EAPN Portugal. Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Obrigada por terem vindo. Todas, vamos começar a nossa conversa, e se calhar começo pela Joana, para lhe perguntar como é que a pobreza energética entra na casa das pessoas. Sim, a pobreza energética entra de várias formas, na verdade. Representa, por exemplo, não conseguir ter a casa adequadamente aquecida no inverno, ter a casa adequadamente fresca no verão, ou não conseguir ter uma iluminação adequada, não conseguir ter energia suficiente ou adequada para os eletrodomésticos. Portanto, tem várias formas pelas quais se acaba por concretizar. E, por outro lado, também resulta, na verdade, de uma combinação de fatores. Estes fatores estão relacionados com o preço da energia, os custos elevados. Acho que isso diz muito a todos nós. Associados à energia. Por outro lado, estes elevados custos combinados com baixos rendimentos de uma boa parte da população vêm agravar essas condições. Temos ainda um outro fator que é no fundo, as condições do parque habitacional português, ou seja, as condições estruturais das próprias casas, das habitações. E falando nisto, falamos de infiltrações, de umidade, falamos da eficiência energética, da capacidade de isolamento dos materiais das casas e podemos acrescentar aqui um outro fator que é, no fundo, a literacia, a informação a que as pessoas têm acesso sobre as melhores formas, os melhores meios de melhorar as condições de eficiência energética problemas das suas habitações, exatamente. Então, pegando aqui no ponto das casas, das estruturas das casas, Ana Sofia, eu imagino que isto tenha um problema de base, também seja um problema de base em Portugal. Como é que este parque habitacional e a forma como está construído também contribui para esta pobreza energética? Ora bem, o parque habitacional construído em Portugal é um parque habitacional que tem muitos anos, portanto, na sua maioria os edifícios remontam a épocas anteriores à década de 90. E porquê é que eu estou aqui a referir a década de 90? Porque foi por volta dos anos 90 que surgiu o primeiro regulamento de térmica em Portugal e a partir do qual começou a haver uma consciência, não necessariamente da população, mas dos próprios técnicos, no sentido de terem pelo menos algumas medidas mínimas, obrigatórias, de dimensionamento dos edifícios para serem mais eficientes, para serem termicamente, para terem um desempenho térmico eficaz. E nessa altura, como digo, foi o primeiro regulamento, ainda assim com exigências muito básicas, que evoluiu bastante e à data atual as exigências são bastante elevadas e bastante exigentes, até tendo em conta o clima nacional. Como os edifícios remontam, então, a mais de 2/3, diria, do parque habitacional é anterior à década de 90, estamos a falar de edifícios que não dispõem sequer de isolamento térmico na envolvente. Isso significa que, do ponto de vista do desempenho, são muito deficitários. E, portanto, o que é que acontece? Nessa conformidade, uma das medidas que é preemente é a reabilitação. Nós temos que investir fortemente na reabilitação. Nós vemos, nomeadamente aqui nas grandes cidades,
que há investimento na reabilitação, os centros da cidade já estão muito mais requalificados, mas não exatamente para dar resposta ao problema da pobreza energética, não é? Aliás, muito pelo contrário. Portanto, do ponto de vista estético. Os custos até da habitação estão cada vez mais elevados, exatamente porque houve uma requalificação muito para turismo, muito para atração, digamos, de capital estrangeiro, e isso ainda prejudica mais aquilo que temos no nosso país, que são, de facto, famílias carenciadas, vulneráveis, com difícil acesso a estes custos elevados da habitação e difícil acesso também à manutenção, à reabilitação e ao próprio aquecimento, arrefecimento diário. Portanto, essa é, digamos, a medida mais relevante neste momento, diria. Só para ajudarmos aqui, se calhar, as pessoas a entenderem isto do isolamento térmico. O que é propriamente o isolamento térmico e se ele depois facilita portanto, um menor gasto depois em aquecimento e em arrefecimento consoante as necessidades? Eu até acho que é muito importante alertar aqui para uma questão que vem a propósito, que é o seguinte: o isolamento térmico, estamos a falar de colocar nas paredes e nas coberturas, que digamos são os elementos em contacto com o exterior e, portanto, aqueles que carecem de mais atenção, materiais que vão, de facto, impedir ou reduzir a passagem de calor, neste caso, pensando no inverno, que porventura, depois podemos discutir isso mais em pormenor, mas que porventura é a situação mais crítica, portanto, impedir que o calor que existe dentro das habitações vá para o exterior, reduzindo a temperatura interior e, com isso, obviamente, criando condições de desconforto. O isolamento é eficaz se eu aquecer. Se eu não aquecer, que é a realidade portuguesa, não sei até que ponto, e é uma questão que poderia ser discutida, não é? Até que ponto vale a pena, porque há muito essa ideia, vamos isolar tudo e gasta-se muito dinheiro e no fim, se calhar não se traz assim tantos benefícios. Isolar as coberturas eu diria que é sempre vantajoso. Porquê? Porque no verão vai sempre de forma passiva, quando eu digo de forma passiva é sem qualquer ação do utilizador, nem qualquer sistema de aquecimento ou arrefecimento, portanto no verão, neste caso arrefecimento, de forma passiva, a colocação de isolamento na cobertura irá contribuir para a redução do sobreaquecimento no interior das habitações. É sempre positivo. Nas paredes será positivo se os utilizadores, os proprietários, arrendatários, as pessoas que utilizam esse edifício tiverem a capacidade de o aquecer e arrefecer, não é? Mais aquecer do que arrefecer. Okay. Caso contrário, se calhar é preferível pegar nesse orçamento, que é limitado, porque se fosse ilimitado então não teríamos essa discussão, mas que é limitado e muito limitado, e investir em medidas mais eficazes para a realidade portuguesa, para as famílias vulneráveis, para a situação de pobreza energética. Okay. Já vamos falar das possíveis resoluções, ou como é que podemos começar para cada um de nós a resolver esse problema, mas queria perguntar à Raquel, olá Raquel, a realidade portuguesa também é muito dispar, não é? E muda muito, e no caso a Raquel vive na Guarda, que é conhecida por ser muito fria no inverno, por exemplo, e porventura até também quente no verão. Como é que se lida com esta questão do aquecimento, do frio e do quente, do calor, nestas estações do ano na Guarda? Sim, a Guarda é uma cidade muito fria, não é? A cidade mais fria de Portugal, e neste momento estamos a viver uma realidade que não é assim tão agradável, no sentido de quando falamos em pobreza energética, não podemos pensar só na pobreza energética, mas em vários fatores que estão a envolver a pobreza, porque depois acaba por afetar na questão da educação, na questão da saúde e entre outros fatores. Portanto, não podemos pensar só na pobreza energética de forma isolada, temos que pensar como um fator multidimensional. Na Guarda, o que é que acontece? Muitas das pessoas, é uma população envelhecida, não é? Há muitos idosos, já há muitos viúvos, e então é uma pessoa por cada casa. E as pessoas têm o hábito de, eu não vou ligar o aquecimento porque não vou estar a gastar, porque preciso até deste dinheiro para outras coisas, não é? Porque muitas vezes tem que fazer escolhas entre a medicação, o aquecimento, os alimentos, e é uma decisão difícil. Então as pessoas o que é que fazem? Eu coloco aqui mais uma mantinha por cima, eu visto mais um casaco, e não vou estar a gastar energia para aquecer uma casa quando sequer é só uma pessoa que está lá a viver. Existe. Vê-se como algo supérfluo. Exatamente. Até porque não é, a realidade é que a energia não é barata, não é? Tem um custo muito elevado, principalmente na cidade da Guarda, e as pessoas têm que fazer essas escolhas.
A Raquel teve a oportunidade de ir até ao Comitê Económico e Social Europeu com a APN Europa e falou exatamente desta realidade que conhece. Sim. O que é que ouviu do outro lado e o que é que levou até lá enquanto preocupações principais? Ele veio muito da realidade de Portugal e especificamente da Guarda. Sentia também que nos está aqui a falar, da população e do frio específico da Guarda. Exato. Mas também ele veio a partilha do CLC, não é? Do Conselho Local de Cidadãos, no seu Conselho Nacional, ou seja, do país todo. Foi isso que me foi pedido. Aquilo que eu senti é que a diferença, apesar do problema ser comum, há muitas diferenças entre os países e foi muito bom haver essa partilha rica de experiências entre vários países. Por exemplo, consegue dar um exemplo? Agora não consigo lembrar especificamente, porque também, na verdade, na parte dos oradores só estariam 2 pessoas, estaria mais eu e mais uma colega, portanto a experiência não foi assim tão rica nesse sentido, mas é óbvio que a pobreza... é diferente, não é? Claro, Exato, a Europa ainda assim é grande e tem umas realidades muito diferentes. Às tantas, Portugal e Espanha, os países latinos são muito conhecidos por ter um clima até favorável, não é? Muito invejável por outros países da Europa. No entanto, aqui, neste aspecto da pobreza energética, nós não estamos muito bem classificados, pois não, Joana? Eu estava precisamente a pensar nisso, que é os números de 2023 dizem-nos que nesse ano a percentagem da população com dificuldades em manter a casa adequadamente aquecida em Portugal era 20,8%. E Portugal e Espanha estavam com a situação mais gravosa entre todos os países da União Europeia. Portanto, verificamos que aqui estes países com supostamente um clima mais... E como é que isso se explica? Na verdade, não estarão tão preparados como outros países para lidar com o clima. Portanto, vai um bocadinho... ter algo que já foi aqui falado das condições do parque habitacional. E é importante mencionar também que temos dados já relativos a 2024, que esta percentagem de pessoas ou de agregados com dificuldade em manter a casa adequadamente aquecida terá diminuído para 15,7%. Isto é uma diminuição razoável. Exatamente. Importará também perceber quais os fatores que terão contribuído para esta diminuição, mas acho importante também aqui referir, isto está relacionado também com o que a Raquel acabou de mencionar, que é que falamos de pobreza energética, mas não podemos falar só de pobreza energética, porque a pobreza é um fenómeno multidimensional e a pobreza energética será uma dessas dimensões. Poderá haver também, naturalmente, pessoas que não pertencem, não se enquadram oficialmente neste grupo de pessoas em situação de pobreza e que estão a vivenciar uma situação de pobreza energética. No entanto, o que eu gostaria aqui de realçar é que, se na população em geral a percentagem de pessoas com dificuldade em manter a casa aquecida é 15,7%, se olharmos só para a população em situação de pobreza, esta proporção duplica, ou seja, já estamos a falar de 30%. Portanto, verificamos que depois há aqui outros fatores que agravam a situação desta população e, como a Raquel também estava a mencionar, e é importante reforçar, as pessoas são obrigadas a fazer escolhas. Porque a Raquel mencionou e bem a população idosa, que é muita em Portugal, que está, e que vive com rendimentos muito baixos. Exatamente, particularmente afetada pelas situações de pobreza energética e que também é difícil alcançar para mudar a sua situação. É difícil chegar a esta população e levar um investimento nas mudanças necessárias também. Mas ia referir que assistimos, por um lado, às dificuldades em fazer face aos preços da energia, mas depois estamos também a enfrentar
uma crise habitacional, com elevados preços no acesso à habitação e também uma inflação generalizada. Portanto, e os rendimentos os salários não estão a acompanhar. Não estão a acompanhar. Portanto, o que assistimos é um estrangulamento dos orçamentos familiares, em que depois as pessoas têm que escolher, vêm-se obrigadas a escolher que bens é que vão adquirir, que bens é que vão fazer face. Sim, no fundo, escolher entre faturas. Tem que escolher entre faturas. E que são todos bens essenciais e que depois pode levar a consequências gravosas ao nível da saúde, por exemplo. Temos também a questão da medicação. Portanto, deixa-me só ir aqui à Ana Sofia para perguntar uma questão, que é estas medidas recentes de governos anteriores de ajudas, no fundo ajudas comparticipadas para as pessoas poderem adaptar as suas casas e torná-las mais, não sei, energeticamente eficientes. Pareceram-lhe bem? Foram medidas assim ao ponto nevrálgico daquilo que é preciso resolver? Houve medidas que foram importantes, são pontos fortes, digamos assim, e que se calhar até poderão, não sei, estar na base desta redução, digamos, de 5 pontos percentuais, que foi referida. Até com o acréscimo da entrada do PRR, que também contribuiu e houve incentivos, no fundo ambiental, o programa Ideias Mais Sustentáveis, o Vale Eficiência, N apoios para uns para equipamentos, outros mais para investimento na reabilitação da envolvente, em energias renováveis, fotovoltaicos ou painéis solares, enfim. Eu acho que todas essas possibilidades são relevantes e os apoios foram muito importantes. Porventura, um bocadinho limitados, diria que, face às necessidades, são manifestamente insuficientes, mas não podemos também só criticar e, portanto, acho que tiveram um importante contributo. Acima de tudo, neste contexto que estamos hoje aqui a discutir, eu acho que a maior dificuldade foi o acesso a esses apoios por parte exatamente destas famílias mais carenciadas e mais vulneráveis. E, portanto, eu diria que eles sortiram efeito, mas se calhar não sortiram efeito tanto nesta população... Na população que mais precisava. Que mais precisava, por várias razões. Burocracias, desde logo. Dificuldade também de aceder a um apoio que muitas vezes implica um investimento inicial e, portanto, porque o apoio muitas vezes vem mais tarde. Também a própria resposta muito morosa e a falta de apoio técnico ou de um apoio local no sentido de dar a conhecer os apoios, dar a conhecer para aquela família, para aquele agregado, para aquela situação, quais seriam as medidas mais eficazes e mais necessárias, porque as pessoas não sabem, não é? E, portanto, de certa forma, ou por falta de conhecimento das medidas, ou por falta de conhecimento das soluções, ou por falta de acesso, eu diria que para a população que estamos aqui hoje a falar foi pouco eficaz. Foi ineficiente, sim. Sim, se me permite, eu acrescentava só aqui uma questão, por um lado, relacionada com a digitalização, ou seja, o facto de muitas candidaturas exigirem o acesso a tecnologias e a competências digitais também é um fator que poderá estar a limitar o acesso a algumas franjas da população. Por isso, é muito importante que haja este acompanhamento, que haja profissionais dedicados a prestar este acompanhamento às pessoas. E há esta questão do acesso à informação, da informação estar disponível numa linguagem acessível para as pessoas, mas também é importante termos consciência que talvez as pessoas que mais precisam destes apoios e destes financiamentos, elas não os vão procurar, porque provavelmente, em muitos casos, a situação é tão grave, estamos a falar destas questões de escolher entre que contas pagar, entre os medicamentos e a alimentação, a habitação, que mudar as janelas ou passa a ser completamente secundário. Não está entre as prioridades. Claro. Portanto,
acho que o papel proativo tem que partir também do outro lado, de técnicos de apoio social que reconheçam estas situações e que sejam capazes de referenciar as famílias para os serviços mais especializados na área da energia, balcões de acompanhamento e de divulgação de informação na área da energia, que vão surgindo em alguns pontos e que vão certamente aumentar em número este tipo de balcões para prestar informação específica sobre energia para a população. Portanto, realmente terá de haver uma maior proatividade da parte mais institucional para ir ao encontro destas pessoas que muitas vezes não têm a sensibilidade, não é? Para perceber que isto é apesar de todos sentirmos que o problema existe, não temos a sensibilidade muitas vezes para o compreender, não é? Na sua essência. Eu se calhar voltava à Raquel para lhe perguntar sobre estes apoios de que falámos e sobre esta questão da sensibilidade. O que é que lhe parece que... Já abordou um bocadinho isso na primeira vez que lhe fiz uma pergunta, mas a sensibilidade na Guarda. E o que é que houve das pessoas? Quais é que são as principais queixas? Pronto, o problema continua a existir, não é? Também acho que concordo com o que já foi dito, de que não podemos só criticar as medidas, porque elas existem e têm algum fruto, não é? Só que não é suficiente, porque as próprias pessoas também, como têm que fazer escolhas, acabam por deixar mesmo a questão do conforto da casa, seja na mudança das janelas, dos stores, mesmo na questão também da umidade, não é? E o facto da oferta da habitação não ser assim tanta, as pessoas têm que sujeitar aquilo que existe. Acho que essa é a maior queixa. Eu própria também passei por isso, de procurar uma habitação e como a oferta é tão pouca, temos mesmo que nos sujeitar ao que há. Qual foi a sua experiência nessa procura? Tive muita dificuldade em encontrar, os valores são muito elevados e a verdade é que entrei numa casa que aparentemente estaria nas suas melhores condições e depois quando me apercebi havia muita umidade. Portanto, o mesmo que me acontece a mim, acredito que aconteça a muitas pessoas. A muitas pessoas por todo o país. Essa questão da umidade também é importante por causa da questão da saúde, que está associada à pobreza energética, mas também quase nunca pensamos nela. Em que é que ela está associada? Se calhar eu por acaso até acho que posso fazer um comentário, não vou dizer que é mais técnico, mas que de certa forma pode esclarecer um bocadinho esta questão, porque muitas vezes as pessoas acham que essa umidade, como referem, que é proveniente de infiltrações, de má concepção do edifício, muitas vezes tem a ver com outras questões, porque estamos a falar exatamente da questão da pobreza energética, de edifícios que porventura não estão nas melhores condições em termos de isolamentos, etc. Mas depois também temos aqui um problema. Como as pessoas não têm dinheiro para aquecer as suas casas, aquilo que fazem, que seria mais ou menos lógico, é fechar tudo. Eu não vou abrir a minha janela porque vai entrar frio. Eu, se tiver um sistema de ventilação que nem percebo muito bem porque é que está ali, vou vedar porque tenho a sensação que me está, mas é contribuir para reduzir a temperatura interior. E eu, ao colmatar, não é, todas as soluções de ventilação, ao não arejar, ao não ventilar os meus edifícios, a seguir vou ter problemas de condensação, porque as pessoas, ao estarem a habitar, estão a respirar e a transpirar, estão a tomar banho, estão a cozinhar, todas essas ações contribuem para a produção de vapor de água. Esse vapor de água não tem para onde ir, porque não tem forma de escapar daquele espaço. E, portanto, o que é que vai acontecer a essa água, a esse vapor de água? Vai condensar. E vai condensar primeiramente nas janelas, até aí é aceitável, a janela seca e fica tudo bem, mas imediatamente a seguir vai condensar nos elementos opacos. Portanto, paredes, coberturas, dependendo depois das suas características. E isto, dia após dia, contribui para fungos, bolores, contribui para problemas de saúde dos próprios utilizadores. Portanto, obviamente, as pessoas mais sensíveis, que tenham asmas ou alergias, vão sentir numa fase prematura, outras sentirão numa fase... As que não terão nada, podem vir a ter. Podem vir a ter, ou podem não ter tanta sensibilidade, porque até se habituam a um cheiro, um odor um pouco estranho, ou ali a uma mancha e está tudo bem, mas aquilo está efetivamente a contribuir não só para a degradação do património, mas para, digamos... A degradação do nosso corpo. Exatamente, prejudicial à saúde das populações. Portanto, esta questão da umidade, que é muitas vezes reportada, vem da má utilização também dos próprios edifícios por parte das populações, e eu percebo essa má utilização. Portanto, a tal sensibilização
ela é importante a vários níveis. É importante a sensibilização para a melhoria, a reabilitação, melhoria da eficiência energética e perceber também estas consequências de termos o edifício estanque, não ventilado. Há uma série de ações de sensibilização que eu acho que são fundamentais e que se podem dividir aqui em 2 grandes grupos. A sensibilização relativamente aos apoios, aos incentivos, tudo o que se falou até há pouco, mas também a sensibilização para as medidas, a forma de utilizar os edifícios, como é que eu posso, com o que tenho, e nas circunstâncias que tenho, limitadas, sem dinheiro disponível para investir mais, para aquecer, mas minimizar estas consequências tão nefastas. As pessoas também não sabem, não têm este conhecimento. E acho que é importante alertar a importância de ventilar, a importância, mesmo que não possam aquecer assim tanto, pode ventilar nos momentos em que está mais calor no inverno, pode ventilar nos momentos em que está menos calor no verão. E, portanto, haver também esta sensibilização para que as pessoas consigam, com o que têm, com o que dispõem, melhorar, otimizar o desempenho e também protegerem-se um bocadinho, porque a saúde delas também pode estar em risco, não é? A Joana queria... Sim, há estatísticas que confirmem isto estatísticas ou estudos que confirmem isto da saúde associada? Não. Bom, há estatísticas que apontam uma maior prevalência de certas condições de saúde, eventualmente respiratórias e cardiovasculares em determinadas alturas do ano, mas também pode haver também a associação a problemas dermatológicos, por exemplo, mas queria também referir aqui uma outra dimensão, que é, em casos mais gravosos de pobreza energética, esta situação pode mesmo influenciar, por exemplo, a alimentação, ou seja, estamos a falar de incapacidade de conservação adequada de alimentos, estamos a falar de incapacidade de confecção de alimentos, o que depois uma alimentação inadequada terá, obviamente, consequências ao nível da saúde. Outra dimensão será aqui também de isolamento social, pessoas que, devido às condições da sua habitação, não convidam pessoas para ir lá para casa. Não convidam pessoas para ir à sua casa, para conviverem. Se inibem de receber visitas devido a estas condições, ou mesmo questões de conforto térmico, ou porque a sua casa é muito fria ou é muito quente. Portanto, temos também estas dimensões que às vezes não... De facto é interessante, não pensamos nelas quando estamos a pensar neste tema. Mas que influenciam naturalmente muito o dia-a-dia das pessoas. Já não nos resta muito tempo, eu preciso vos fazer uma pergunta essencial e última, se calhar aberta para todas responderem, que é esta questão de, ok, há muita coisa para resolver, já percebemos, mas por onde é que começariam? Eu não consigo apontar uma única medida, até por aquilo que já foi mencionado aqui. Pode apontar 2. que é o facto de ser aqui um problema multifactorial e de termos de pensar que, ao falarmos de pobreza energética, ao falarmos desta incapacidade de fazer face a custos, destes baixos rendimentos, estamos a falar de desigualdades. Portanto, é fundamental que as medidas funcionem de forma articulada, de forma integrada. Portanto, também não estamos a falar só sobre medidas que saem do Ministério da Energia e do Ambiente ou só do Ministério da Habitação. Portanto, temos que envolver o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a área financeira, obviamente. Portanto, eu diria que muito importante é esta articulação, esta integração de políticas, esta verdadeira articulação no sentido de todas as áreas contribuírem para que as medidas tenham sucesso. Um comportamento ativo por parte das instituições em querer resolver o problema. Sim, sim, e não olhá-lo de forma isolada. Eu acho que, acima de tudo, tem que haver uma abordagem integrada com políticas públicas muito eficazes que renovem e invistam nesta reabilitação do património existente, pelas razões que se referiu e pelas necessidades que estão à vista, mas eu acho que isto tem que estar integrado também ao nível da sensibilização das próprias pessoas. Das próprias pessoas. As pessoas não têm a dita literacia,
ao nível da energia, da importância da eficiência energética, com consequências várias que já foram aqui referidas. Eu acho que temos que também ser realistas. A nossa realidade é muito diferente de outras realidades e às vezes comparamos-nos e tentamos copiar um bocadinho cenários que são muito distantes do nosso. Acho que temos que ser conscientes do que temos. Por exemplo, nós preocupamos-nos muito aqui em Portugal com a certificação energética, com vista ao conforto e à melhoria do conforto. E eu acho que se calhar temos que olhar para a redução do desconforto, porque nós estamos numa situação tão frágil que o conforto está a um nível ainda um bocadinho longe daquela que é a nossa realidade. Portanto, se nós conseguirmos contribuir para a redução do desconforto, para a minimização do desconforto e olharmos para a realidade que temos, com estas políticas públicas, incentivos com apoio, com sensibilização, o tal apoio, um balcão único que ajuda as pessoas a saber o que existe, as apoia na preparação das candidaturas, que, como foi referido, também tem a questão da digitalização, de todas essas dificuldades, e que acelere os processos, que permita o acesso verdadeiro a esta camada que é significativa. Portanto, estamos a falar de um número de pessoas de agregados com um significado muito elevado. Portanto, esta integração, esta sensibilização, eu diria mas sempre com, e acho que esse é um ponto importante, sempre com os pés bem assentes na terra. Estamos em Portugal, temos as dificuldades de Portugal, temos os edifícios portugueses e é neste contexto que nós temos que agir. Temos que formar políticas públicas. Sim, eu diria que o nosso objetivo deveria ser caminhar para a redução do desconforto e com esta integração conseguirmos chegar lá. Não é assim tão difícil quanto parece. Às vezes é mais a falta do conhecimento e a utilização do dinheiro, se calhar não nos sítios exatamente mais cirúrgicos. E, portanto, eu acho que o caminho pode ser traçado com alguma facilidade. Raquel, que notícia é que gostava de receber lá na Guarda? Só antes de passar esta mensagem final, pegar ali num assunto que a colega falou, da questão dos equipamentos em casa. Eu acho que isto é muito importante, porque pessoas que estão em situação de pobreza acabam por estar a receber alimentos, géneros alimentares de algumas instituições. E como é que é possível elas conseguirem receber, não é, se não têm condições para conservar os alimentos? E voltamos a isto. A pobreza não pode ser só pensada numa dimensão, é um fenómeno multidimensional. Como mensagem-chave, o que é que eu queria deixar? Acho que foi muito importante esta questão da literacia energética. Nós, quando chega-nos uma fatura à casa, às vezes nós nem sequer sabemos analisar tudo o que está lá, não é? Para perceber o que é que nós também... Como é que pode mudar o nosso comportamento, não é? Porque também podem ser os nossos comportamentos que estejam a influenciar... Há muito economês nas nossas faturas, não é? Exatamente. E eu acho que isso é muito importante, devia haver esse apoio por parte do Governo e, no fundo, o Governo também assumir esta responsabilidade que a energia tem que ser um direito. Se falamos em saúde, falamos em educação, em habitação, falamos em tantos outros direitos, também temos que falar da questão da energia. Tem que passar a prioridade. Muito obrigada às três. Este episódio acaba aqui. Falámos de pobreza energética, da forma de a tornar um pouco menos desconforto do que tem sido até então, mas também dizer que não é só uma questão de conforto ou de menos desconforto, é uma questão de saúde, é uma questão de dignidade, é uma questão de redução da pobreza e de direitos humanos. Obrigada por terem assistido. Queria só relembrar que este episódio tem a produção da EAPN Portugal com a Filtro Produtora, tem a identidade gráfica da artista Helena Beatriz e vemo-nos num próximo episódio.